Como saber o real propósito, a real missão que me foi concebida, se nem tenho tempo para estar com a minha família? Bom, você já sabe o que você tem que fazer. Todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Quanto maior o nível de despertar, mais consciência você terá. Você sentirá um chamado, você sabe que existe algo dentro de você. Com certeza você já viu isso, já tomou consciência, só que pode ser que você esteja com medo e dando justificativas que não tem tempo para fazer nada. Não importa a sua condição, não importa se você tem uma família para cuidar, se você não tem tempo, nem ao menos de estar com a sua família, se você trabalha muito, se você não tem dinheiro, se você está doente, qualquer situação que nós nos encontramos, nós vamos ter a oportunidade, se a gente quiser, de fazer alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu compromisso, eu não sei qual é o meu propósito. Então, ficarei de braços cruzados, não vou fazer nada. Vou esperar um dia alguém falar, né? Alguém pode responder para mim essa pergunta? O Rafael vai dizer então, o que eu tenho que fazer? Não vou dizer, eu não sei o que você tem que fazer. Eu só vou dizer uma coisa: faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Aquilo que você está com medo de fazer. Identifique qual é o medo que você tem. Qual é o bloqueio em agir? Qual é a preocupação que você tem diante da possibilidade de fazer alguma coisa? Algumas pessoas dizem: eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo do que meu marido vai falar, eu tenho medo que minha família não aceite esse meu caminho, eu tenho medo que eu perca meus amigos, eu não vou ter mais vida social, o que vai ser de mim? O que será da minha reputação, da minha imagem que eu tenho a zelar? Bom, então o seu chamado não é real. Porque quando você realmente compreende a verdade sobre a sua existência, sobre o que você de fato veio fazer aqui, automaticamente surgirá dentro de você essa chama interior que vai acender uma luz e você terá consciência, vai ser impulsionada para uma ação em algo que é verdadeiro para você. Você será chamada e atraída como um magnetismo te puxando para uma ação. Você não vai conseguir ficar parada, você vai ser levada para uma ação. Se você despertou realmente e não seguir esse fluxo que vai surgir naturalmente dentro de você, você vai sofrer. Vai sofrer muito. Vai entrar em depressão se você não conseguir seguir por esse fluxo. Por quê? Porque é o caminho verdadeiro da sua vida. Se as pessoas vão te acompanhar ou não, se a família, os amigos, se os relacionamentos vão se sustentar, não importa. Você deve manter o respeito pelo seu caminho em primeiro lugar, pelo seu chamado, e respeitar também seus relacionamentos, sua família, todas as pessoas que estão à sua volta. Respeite tudo, mas respeite a você primeiro. Respeite a si mesma primeiro. Não se coloque em segundo plano. A gente tem que ser egoísta, a gente tem que pensar na gente. A gente não pode viver a vida dos outros. Basicamente, a gente está vivendo a vida dos outros. A maioria das situações que nos bloqueiam diariamente é porque a gente tem expectativas mal resolvidas com as pessoas, ou porque nós temos medo de sermos julgados. Quando você de fato reconhece este caminho, esse despertar e esse conhecimento vibra dentro de você, você vai seguir. Agora, tome muito cuidado para que isso não vire um fanatismo, para que o seu despertar não se torne um ato de imposição da sua verdade para as pessoas. Porque no momento que você desperta, geralmente ou você retrai, fica com medo, ou você vai para o outro extremo, né? Começa a falar para as pessoas, começa a impor para as pessoas que você tem a verdade e elas são ignorantes. E que elas têm que seguir o seu caminho, que elas têm que ter o conhecimento que você está tendo. Se você faz isso, você está piorando ainda mais a situação. Você não tem que impor nada para ninguém,
Você não tem que forçar ninguém a acreditar no seu caminho ou a seguir ao seu lado. Você tem que simplesmente seguir e ser você mesma. Viver a sua autenticidade, a sua felicidade, respeitando as pessoas. Se elas te amam, se elas de fato conhecem você, elas vão entender o seu processo. Mesmo que elas não tenham conhecimento ainda, mesmo que elas não estejam despertas, elas vão respeitar e entender o seu processo, o seu caminho. Porque elas são parte da sua família. Elas te amam, a não ser que elas não sejam, né? E nem tenham esse sentimento por você. Então a pergunta é, por que nós estamos convivendo com pessoas que não nos respeitam? E por que nós temos que respeitar essas pessoas? Se elas não respeitam a nossa própria vida, se elas não aceitam nós mesmos como somos de fato. Este é o ponto. A partir do momento que eu me reconheço, que eu descubro a minha real natureza e o meu caminho, eu tenho que seguir por ele. Se as pessoas, de fato, reconhecem essa minha mudança, ou esse meu novo caminho, ou a minha autenticidade como algo que ressona com elas, elas vão estar ao meu lado. Elas vão me respeitar. Então por que o medo? Medo do quê? Eu tenho que simplesmente ser eu mesmo. Mais nada. Então a questão do tempo não procede. Nós temos todo o tempo do mundo. Basta querer. Basta a gente olhar com carinho o que estamos fazendo aqui. O que temos de verdade dentro de nós para ser manifestada para o mundo. Qual é a nossa habilidade? O que eu gosto de fazer? Como poderei ser útil? Se eu não tenho essa consciência ainda, então eu devo me conhecer primeiro. Foque na sua própria vida. Então você está vivendo uma vida apenas para agradar as pessoas e não a si mesma. E viver uma vida apenas para que os outros te aceitem é, na verdade, morrer antes de morrer, né?